que esperar do Palmeiras diante de 6 jogos tão frustrantes, Piperno? Porque tá nessa disputa. Se o Flamengo não vence o Ceará hoje e o Palmeiras vence, o Palmeiras pode. O Palmeiras vai para a última rodada brigando pelo título brasileiro com um jogo mais fácil do que o do Flamengo. O último jogo do Flamengo é dificílimo. É contra um Mirassol que está encantando o Brasil inteiro, né, fora de casa. Agora, e o Palmeiras, Piperno? Você acha que o Palmeiras volta a jogar futebol depois de tanta frustração? O que esperar desse Palmeiras? Lembrando, 11% de aproveitamento nos últimos 6 jogos foi o dado que o Mauro César Pereira trouxe aqui pra gente. Em 6 jogos, só 2 empates e 4 derrotas, porra. São 2 pontos conquistados em 18. 2 pontos disputados, 2 pontos conquistados em 18 disputados. É ridículo o que o Palmeiras fez nos últimos 6 jogos, Piperno. E agora precisa mostrar uma reação, porque o título ainda não está perdido. O Palmeiras, na verdade, nessa segunda metade de segundo turno, do jogo contra o Flamengo para cá, o Palmeiras tem campanha de rebaixado. Então o Palmeiras perdeu para o Flamengo, empatou com o Cruzeiro. Jogou 2 vezes contra o Santos, ganhou uma e perdeu outra. Então aí são 4 pontos. Aí tem essa série de Mirassol, perdeu, Vitória empatou, Fluminense empatou e Grêmio perdeu. Então nos últimos 8 jogos, 24 pontos disputados, o Palmeiras ganhou 6. Estou falando em 8 jogos, é muita coisa. Então de lá para cá, é campanha de time rebaixado. Eu diria que no Maracanã, contra o Flamengo, o Palmeiras fez um bom jogo. Contra o Santos aqui em São Paulo também. Contra o Cruzeiro, um jogo duro, equilibrado, não foi brilhante e tal. Mas nos outros 5, o Palmeiras foi realmente melancólico. E aí, então, virou o time jornada nas estrelas. Bola pronta. O Palmeiras devia contratar o Bernardo do vôlei, porque ele que é o especialista do jornada nas estrelas. Só chutão, 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 né? Por exemplo, o Bruno Fux é um excelente cabeceador, mas ele pensa que ele também pode lançar. Então, essas coisas elas não são corrigidas no dia a dia, eu não entendo por quê. Então, é muito difícil hoje se estabelecer o que esperar do Palmeiras. Vai ser o Palmeiras jogando com os tais 3 zagueiros do final de semana? Ou vai ter hoje uma outra atitude? Quer dizer, vai ter o Andréas e um meia e mais um volante? Vai ter só 2 zagueiros? Não sei. Quem vão ser, por exemplo, enfim, quem será o lateral direito do Palmeiras hoje? Tenho dúvida. Então, o Palmeiras, de muitas dúvidas dessa reta final. E eu acho que isso é um pouco inexplicável. De uma hora para outra, o trabalho ficou confuso, né? O trabalho de campo está ruim. Taticamente, o time se perdeu. O Palmeiras tem 2 atacantes de ótimo nível, dois jogadores que brigam para ir próxima Copa do Mundo e mal pegam na bola, porque é chutão, bola comprida o jogo todo. Então, é difícil hoje a gente imaginar o que esperar do Palmeiras. Eu espero do Palmeiras qualquer coisa. Até, quem sabe, jogar bem, como fazia 1 mês e meio atrás. Agora, se isso acontecer, realmente será uma grande surpresa em função de tudo que a gente viu nesses últimos 7, 8 jogos. Qual o sentimento do torcedor, Piperno, com esse momento do Palmeiras? Porque o Palmeiras tem isso também, né? Nossa, e aí é o que o Mauro fala, agora tá todo mundo viralizando. Quantidade de gente que disse que o Palmeiras já era campeão brasileiro, que o Palmeiras já era campeão da Libertadores. Vi muito coleguinha falando Palmeiras campeão da Libertadores, Palmeiras campeão. Meio que num menosprezo ao Flamengo, né? E uma moral exagerada pro Palmeiras. E aí é que eu falo, né? Eu assumo tudo que eu falo. Eu sou um. Só que os coleguinhas da mídia não. Uma porrada de gente que disse Palmeiras campeão da Libertadores. Palmeiras vai ser campeão das 2. Agora tá dizendo, eu acho que ninguém segura o Flamengo por muitos anos. Esse Flamengo é muito forte. É um bando de mentiroso e hipócrita que é brincadeira. Bom,
Assim, veja, eu não sou ombudsman. Eu leio todo dia um monte de coisas, um monte de críticas que eu respeito e um monte de absurdos. Como eu não sou ombudsman, eu não falo sobre nenhuma. É o seguinte, muita gente eliminou o Palmeiras depois da derrota em Quito. Ah, o Palmeiras não vai passar pela LDU, o Palmeiras morreu, o Palmeiras já era e tal. O Palmeiras foi lá, virou e avançou. Aí, quando o Palmeiras faz 4-0 em avanço, puxa, agora ninguém segura, agora pintou o campeão. Assim, são recortes muito ali do imediatismo, né? Eu não levo muito a sério isso. Repito, enfim, os amigos que me conhecem, que acompanham aqui, sabem que raramente, ou em momento algum, eu venho aqui para falar, puxa, alguém disse isso, o outro falou uma bobagem. Cada um fala o que quiser, papel aceita tudo, rede social também, porque aí o cara vai, apaga o post, tá tudo certo, pelo menos ele acha que tá, né? Porque também o print é eterno. Eu também não ligo para isso, sou muito ocupado, tenho muita coisa para fazer e dane-se. E não respondo a ninguém em rede social também. Agora, o fato é que o sentimento daquele torcedor que, por exemplo, viajou, que foi no jogo contra o Vitória, que foi no jogo contra o Fluminense, que esperava mais contra o Santos na Vila ou diante do Grêmio em Porto Alegre, é óbvio que é de frustração. Porque, veja, eu estou falando vários jogos, porque foram muitas oportunidades que o Palmeiras teve de pelo menos se manter vivo para essa rodada de hoje. Porque a minha aposta desde que o campeonato começou, e isso eu falei várias vezes aqui, é que o Brasileirão terminaria em Mirassol. Na última rodada o Flamengo vai visitar o Mirassol e é lá que pode acabar. Talvez, muito provavelmente, eu tenha errado por uma rodada. Eu acho que vai acabar uma rodada antes. Agora, a frustração desse torcedor também ela deriva de uma certa empolgação pelo que acontecia antes. Porque, veja, eu sou mais crítico e já falei muitas vezes aqui. O Palmeiras completa 2 campeonatos brasileiros sem ganhar de nenhum time do G4. Eu acho que nem nos tempos daqueles times ridículos que acabaram sendo rebaixados ou bateram na trave, como o de 14, isso acontecia. E falei muitas vezes aqui. Eu sou muito crítico do que vem acontecendo desde o final de 2023, quando o Palmeiras jogou fora uma Libertadores fácil. O Palmeiras era muito, muito mais time que o Boca, e aí houve a questão do Endrick. O Palmeiras usou o Endrick em 25% do tempo contra o Boca. Isso é algo que... Isso dói até hoje, eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Aí, no Campeonato Brasileiro, quando acontece aquela virada espetacular contra o Botafogo, o Endrick entra num cenário de que é terra arrasada, tá tudo perdido, né? O time tá perdendo e tal, vamos pôr o moleque aí para ver o que dá. E o Palmeiras acidentalmente vira aquele campeonato muito em função da debacle aí do Botafogo. Mas veja, aquilo foi um acaso. Em 2024, o Palmeiras chega à antepenúltima rodada como líder e é atropelado pelo Botafogo. Um Botafogo extremamente trabalhador. Ele atropela o Palmeiras na terça, ganha a Libertadores no sábado, disputando o jogo todo com um cara a menos, vai a Porto Alegre na quarta-feira e para um jogo duríssimo contra o Internacional em que ele tinha que vencer e ganha, e aí festeja o título no final de semana. O Palmeiras não fez isso agora. O Palmeiras jogou na terça, mas com o time reserva. O Palmeiras não teve a disposição, a entrega daquele Botafogo do ano passado. Então o Palmeiras, em vez de se mirar no Botafogo de 2024, o Palmeiras meio que imitou o Botafogo de 23. Né? Botafogo que afundou no final. Então, eu não quero dizer que o trabalho seja um lixo. Longe disso. Né? Eu só estou dizendo que não é um trabalho de excelência como boa parte da torcida acredita. É um trabalho que ele precisa, assim, de revisões muito sérias. E não estou dizendo que tem que demitir a comissão técnica, a portuguesada toda, longe disso. Eu só estou dizendo que eles têm que ser cobrados. É um trabalho que precisa, sim, de revisões profundas, porque ele tem também muitos aspectos que estão equivocados e algumas respostas não foram dadas. Então são 2 campeonatos em que não ganha de ninguém do G4, 2 eliminações contra o Corinthians, que é muito pior, em 2025, e outros resultados que surpreenderam para pior.
Então, tem alguma coisa errada aí e o Palmeiras tem que ter muita tranquilidade para fazer essa autocrítica. O Piperno, né, lembrando aí vários fracassos recentes desse Palmeiras. Ao que você acha que se deve uma queda tão grande, Mauro, desse Palmeiras nesses últimos 6 jogos e até nos últimos anos, né? Porque o Palmeiras pode entrar no seu segundo ano seguido sem ganhar nenhum título de expressão, Mauro. E detalhe, gastando 700 milhões de reais em contratações. E aí a gente tem que deixar claro, tudo no Palmeiras passa pelo Abel. Se gastou 700 milhões de reais em reforços, passou por ele. Para poder ir, né, que o Palmeiras ainda tem chance de título brasileiro, para um segundo ano sem títulos de expressão. O trabalho não é bom. O trabalho não é bom. Já foi bom, mas hoje não é. Houve até uma certa empolgação aí com algumas vitórias sobre Vasco, Internacional, Fortaleza, vitórias em casa. O time começou a fazer muitos gols, houve até exageros, gente achando. Houve quem comparasse ao Flamengo do Jorge Jesus, que é uma heresia, né? Por conta de uns 3, 4 jogos ali. A dupla Vitor Roque e Flaco, de repente, era a melhor dupla de ataque possível, enfim, mas tudo isso foi muito efêmero, foi muito rápido. O trabalho nesse momento não é bom. Ele pode voltar a ser, a comissão técnica já fez muita coisa boa no Palmeiras, mas nesse momento o trabalho não é bom. O aproveitamento do elenco não é bom, o elenco é subaproveitado, inclusive, o elenco que se qualificou tecnicamente com as contratações, não só dessa temporada, mas das últimas, né? E o momento não é bom. Mas chegou na final porque tem bons jogadores. Então, o Flamengo também chegou na final da Libertadores com o Renato Gaúcho de técnico. Então você vê que quando tem bons jogadores é possível. Você acha então que nos últimos 2 anos o trabalho do futebol do Palmeiras no geral não foi bom? Já dá para dizer que o trabalho não foi bom, não só do Abel, do futebol no geral. Não, do técnico mesmo. Ele tem jogadores, ele que não consegue fazer jogar. Até agora o que está acontecendo? Do ano passado para cá foi o que aconteceu. A gente pode recapitular. Eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil em casa, eliminado pelo Botafogo na Libertadores em casa, derrotado pelo Botafogo na, entre aspas, decisão do campeonato quando atuava pelo empate, antes da viagem do Botafogo para disputar a final da Libertadores em Buenos Aires. Aí esse ano perdeu o Paulista para o Corinthians, perdeu a vaga na Copa do Brasil para o Corinthians, perdendo o jogo em casa. Né? No Brasileiro está dependendo de outros resultados. O Flamengo estava 3 pontos atrás, agora está 5 na frente, significa que o Flamengo tirou 8 pontos nesses últimos jogos. Então são vários momentos ruins, resultados ruins, futebol aquém. E essa final, você pode lembrar que há uma semana, menos até, antes do jogo, né, aqui em Lima, o que se falava era que tinha plano, porque trocou, porque deixou os titulares no CT treinando, levou um time reserva para Porto Alegre, que não sei o quê, porque ia ganhar a final no físico. Não aconteceu nada, perdeu para o Grêmio, mais uma derrota, né? O Flamengo aumentou a vantagem 1 ponto, porque empatou com o Atlético em Minas, antes da viagem para a final da Libertadores. Na final o time não chutou nenhuma bola no gol, festival de chutões, lançamentos, pouca troca de passe, pouca aproximação, jogadores subaproveitados, enfim, e ficou ali aleatoriamente tentando um gol, mas apresentou muito pouco. Tudo isso é trabalho da comissão técnica, né? Ou não? Foram dados os jogadores são bons, o elenco é bom, não está jogando por quê? Porque o trabalho nesse momento não é bom. Né? E como disse o Piperno, o Mauro lembrou esse número de não ter dado uma finalização no gol, primeira vez na história da final única da Libertadores, um time não chutar uma bola sequer no gol, pô. Uma bola no gol. Teve aquele lance perigosíssimo do Vitor Roque, que o Danilo salvou ali, mas, querendo ou não, não foi uma bola no gol. Longe do que o torcedor do Palmeiras sonhou, né, para essa final de Libertadores.